Vamos lá. A ideia de conceito. Filosofia, antes de mais nada, é conceito. Só que nós temos que entender que o conceito, ele nunca alcança o real. O conceito, ele não é nem imagem, ele não é nem símbolo. Nós vamos entender que o conceito, ele é uma abstração racional distinta das representações sensíveis ou das representações simbólicas. O conceito tenta se manter puro. Mas, quando tenta fazer isso, o conceito se afasta ainda mais de qualquer coisa efetivamente concreta. O conceito, ele não substitui a coisa em si. A ideia de que o conceito não esgota nem representa plenamente a realidade é o problema do conceito. Nomear não é possuir. É apenas esconder a distância entre o pensamento e aquilo que ele nunca toca. Conceituar não é uma forma de participar. O conceito não implica união direta com o objeto conhecido. Pensar algo não aproxima esse algo. Pensar algo apenas reforça a separação que existe entre o eu e a coisa em si, entre o ego e o objeto. O conceito, e por que isso? Por que o pensar afasta? Porque o conceito, ele não pertence à experiência. O conceito não é dado pelos sentidos, ele é construído pela razão. O conceito, ele nasce fora da experiência. E é por isso que nunca consegue retornar a ela. O conceito, ele nasce fora da experiência. E se você não possui um juízo, você não consegue conceituar. Porque o conceito depende de um juízo. Juízo em filosofia é a causa universal. O conceito depende de um juízo que estabelece relações universais entre os objetos. Se você não possui um juízo, você não possui o conceito. Antes de nós conceituarmos, nós já julgamos. E esse julgamento, ele nunca é neutro. E se nós julgamos, nós não possuímos o juízo. Porque o juízo, ele investiga o conhecimento geral analisado no subjetivo. O sujeito analisa, obviamente, após analisar, ele vai organizar o conhecimento dentro de sua própria estrutura cognitiva. Tem uma alegoria dos sábios cegos, em que um rei
ele chama sábios cegos e ele bota um elefante na frente dos cegos e cada cego pega uma parte do elefante e descreve aquilo que está sentindo. Um pega a parte felpuda da cauda, outro pega a perna, outro pega a tromba. E cada um descreve algo totalmente diferente daquilo que o outro descreveu. Porque quando nós organizamos o conhecimento, nós organizamos de acordo com a nossa própria estrutura cognitiva. Óbvio, quanto mais nós conhecemos, mais bem estruturada deve ser essa organização do conhecimento. E aí nós procuramos fazer um conhecimento universal. Só que o conhecimento universal, ele passa pelo sujeito. E quando ele passa pelo sujeito, ele se deforma no caminho. Porque o sujeito, ele vai descrever aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está experimentando. E ele vai transmitir aquilo que ele acha que é. A linguagem não consegue oferecer a verdade, lembra? Eu falei um vídeo sobre isso. O pensamento lógico, ele submete os seus pensamentos, os seus procedimentos a métodos. Certo? A característica do pensamento lógico é operar segundo regras e métodos definidos. Se você não tiver regras e você não tiver métodos, o teu pensamento não é lógico. É devaneio. Pensamento lógico imperativamente necessita regras e métodos. O pensamento dá forma ao pensamento. Aliás, o método dá forma ao pensamento. Mas o método não liberta o pensamento. O método apenas torna o pensamento mais sofisticado e mais distante em relação ao real. Quanto maior o método, maior a distância do pensamento do real. O pensamento conceitual constrói estruturas rigorosas. Isso todo mundo sabe. Só que, no final das contas, tudo que sustenta são formas vazias, tentando alcançar algo que nunca se deixa capturar. Ainda assim, são as regras e os métodos que definem o pensamento lógico, como nós vamos estar perdidos. Dentro de regras e métodos, ou vamos estar perdidos dentro de devaneios alucinatórios míticos?